Ele reviu as gravações e viu algo que não estava lá antes. A primeira coisa que me lembro é do som, um chiado fino, quase imperceptível, vindo da sala. Era madrugada, e eu juro que só levantei porque achei que tinha esquecido a televisão ligada. A casa estava mergulhada num silêncio que pesava sobre os ossos. As paredes pareciam segurar a respiração. Quando me aproximei da tela, percebi que a TV estava desligada. O som vinha do outro lado, do aparelho de gravação, aquele que eu mesmo instalei para me sentir mais seguro. Um brilho azul fraco piscava no canto da tela, como se alguém tivesse mexido nos arquivos. Não era a primeira vez que eu revia aquelas gravações. Desde que instalei as câmeras, assistia às imagens como quem folheia um álbum velho, por hábito, por obsessão ou por puro medo do que poderia passar despercebido. Mas era a primeira vez que algo parecia errado. Não errado como um erro técnico ou uma falha no vídeo. Errado de um jeito mais sutil, mais profundo. Como se a própria gravação tivesse sido contaminada por algo que não pertencia a este mundo. Sentei no sofá e deixei o vídeo rodar. Eu sabia exatamente o que esperar. A imagem do meu quarto, minha respiração pesada no escuro, o tique do relógio, a janela parcialmente aberta, deixando entrar o vento das 3 da manhã. Tudo era familiar. Até que não era mais. A gravação mostrava meu corpo adormecido, virado para o lado, quase imóvel. Mas havia uma leve oscilação no canto esquerdo da tela. Uma movimentação mínima. Algo que eu sabia que não estava ali. Um borrão. Uma interrupção na continuidade da imagem. A princípio, achei que fosse um reflexo, um efeito de compressão do vídeo. Mas quando olhei com mais atenção, vi que aquela distorção tinha ritmo. Uma espécie de respiração. Como se o ar estivesse sendo sugado por algo invisível ao lado da cama. Eu pausei. Recuar parecia lógico, mas eu não queria tirar os olhos daquilo. Dei play novamente e voltei alguns segundos. O borrão estava lá, fixo, imóvel. Só que agora parecia um pouco mais perto da cama. Como se tivesse se movido, milímetro por milímetro, enquanto eu olhava para outra coisa. Comecei a sentir um frio que não vinha do ambiente. Era um frio interno, o tipo de arrepio que não se espalha pela pele, mas que cresce dentro do estômago. Rebobinei o vídeo por instinto. Queria entender. Queria capturar o momento exato em que aquela coisa apareceu, mas quanto mais eu voltava, mais estranho tudo parecia. Porque em uma versão do vídeo ela não estava ali, em outra estava. Depois sumia de novo, como se o próprio arquivo estivesse mudando, como se a gravação estivesse respondendo ao meu olhar, como se aquilo só existisse quando eu estava assistindo. Meu coração começou a acelerar, não por medo do que eu via, mas por algo pior. A sensação de que eu estava sendo manipulado por algo que entendia como minha mente funcionava. Algo que sabia exatamente onde olhar, onde parar, onde pausar. Como se aquela presença estivesse brincando comigo, me testando. E o mais perturbador é que, em todas as versões da gravação, meu corpo permanecia imóvel, dormindo. Sem saber que a centímetros de distância, algo sem nome compartilhava o mesmo espaço, o mesmo ar. Me levantei, andei pela casa, verifiquei as janelas, revisei as portas. Tudo trancado, tudo em silêncio. Mas nada parecia seguro. Voltei à sala, respirei fundo e pressionei play mais uma vez. E foi aí que percebi uma sombra. Não na gravação, no reflexo da tela, atrás de mim. Me virei com o coração disparado. Nada. Só a luz fraca da rua entrando pela fresta da cortina. Mas aquele momento ficou preso em mim. O instante em que não consegui distinguir o que era real e o que era reflexo. O instante em que comecei a me perguntar se a câmera estava mesmo gravando o passado, ou se de alguma forma estava captando o que ainda estava por vir. E se,
naquela noite eu tivesse assistido algo que ainda não aconteceu? E se o que eu vi na gravação ainda estivesse a caminho? A gravação mostrava algo que não estava lá antes. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir. Não por causa do que vi, mas por causa do que senti. Uma quebra silenciosa na lógica do mundo. As câmeras tinham sido instaladas para vigiar o lado de fora, mas agora era o dentro que me assombrava. Algo havia atravessado a barreira entre o gravado e o real, e desde então eu sentia que não estava mais sozinho. Era como se aquela presença, uma vez revelada, tivesse acordado. Não nas imagens. Aqui, nesta casa. E o mais assustador era que eu não podia provar nada. Se eu mostrasse a gravação a alguém, ela não aparecia. O borrão, a respiração, o deslocamento sutil do ar sumiam. O arquivo se limpava, se tornava comum. Mas quando eu ficava sozinho e colocava os fones e assistia de novo, ela voltava. Durante dias tentei me convencer de que era psicológico, uma espécie de delírio induzido pelo cansaço, pela paranoia, pela repetição. Mas algo dentro de mim sabia que não era isso. Porque o medo não era generalizado, era localizado, sempre no mesmo ponto, sempre naquela hora, e sempre com o mesmo padrão. Primeiro o chiado, depois a oscilação da luz, depois a aproximação, como um ritual que se repetia só quando eu estava vulnerável. E o mais macabro, cada vez que eu assistia, a coisa parecia mais perto. Na quarta noite, algo novo aconteceu. O vídeo estava rodando normalmente. Eu observava meu corpo imóvel na cama, atento a qualquer sinal. Então, exatamente às 3h13, a câmera travou. A imagem congelou por 4 segundos, sem som, sem movimento. Apenas uma moldura estática com um detalhe quase imperceptível no canto inferior da tela. Uma curva, como o contorno de uma mandíbula. Quase humano, mas alongado, irregular, como se o rosto estivesse deslocado, arrastado por dentro da imagem. E então a gravação voltou, sem explicação, fluida, suave, como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha visto. Eu sabia o que estava ali. Levantei da cadeira com o peito comprimido. O ar parecia mais denso. A casa estava fria, mas não do tipo de frio que se mede com termômetro. Era um frio emocional, como se algo me observasse com o desprezo silencioso de quem sabe que você não pode fugir. Toquei nas paredes. Caminhei em silêncio, fui até meu quarto, e ali, diante da cama, havia uma marca no chão. Uma pequena mancha redonda, úmida, que não estava ali antes. Toquei com os dedos. Era gelada, viscosa, inodora, inexplicável. Saí do quarto quase tropeçando. Voltei para o computador e abri a pasta das gravações. Fui até os arquivos antigos, os das primeiras noites, quando nada havia acontecido. Comecei a assistir um por um, procurando qualquer traço, qualquer sinal. E foi aí que percebi algo que me paralisou por dentro. Uma figura minúscula na beira do quadro estava presente em todos os vídeos, desde o primeiro, sempre parada no mesmo lugar, quase imperceptível, como um defeito de fábrica. Mas agora, olhando com atenção, ela estava se aproximando. Nos vídeos antigos estava distante. No mais recente já estava na entrada do quarto. Era como se a cada novo play ela ganhasse espaço. Como se minha obsessão em assistir estivesse dando a ela o direito de se mover. A gravação não registrava um evento. Ela era o evento. E eu estava alimentando aquilo sem perceber. Foi nesse momento que eu entendi. Não era uma falha técnica, nem um surto meu. Era uma presença consciente. E ela estava esperando que eu voltasse a assistir, que eu desse play de novo, e de novo, e de novo. A entidade só aparecia quando eu assistia. Comecei a evitar entrar na sala depois do pôr do sol.
A luz azul fraca do monitor parecia um olho aceso na escuridão, observando, chamando, convidando para mais uma noite de vigília. Eu fingia ignorar, fingia que poderia simplesmente esquecer, mas toda vez que o relógio marcava 3h13, algo na casa mudava. Não era som, não era temperatura. Era uma presença sutil, densa, como um campo invisível se expandindo pelas paredes. A madeira do piso rangia em pontos onde ninguém estava pisando. As cortinas balançavam levemente, mesmo com as janelas fechadas. Era como se o tempo ficasse mais pesado, mais lento, como se o ar passasse a circular de um jeito diferente. No 7º dia, a casa já não era mais a mesma. Eu acordava antes do amanhecer, com a sensação de que alguém havia estado no quarto enquanto eu dormia. A câmera continuava gravando, e os arquivos se multiplicavam na pasta com tamanhos idênticos, segundos precisos, como se houvesse uma coreografia oculta que eu ainda não entendia. As gravações eram curtas, exatas, frias. A figura, ou o que quer que fosse, estava cada vez mais próxima do centro da imagem. Antes era apenas um borrão distante. Agora eu podia distinguir a forma de um pescoço alongado, os contornos de ombros finos e uma cabeça que não parecia totalmente humana. O que me aterrorizava não era a forma em si, mas a calma com que aquilo existia, como se estivesse em casa. Passei a anotar cada detalhe, horário, variação de luz, respiração, sons de fundo. Eu precisava de alguma lógica, algum padrão que explicasse aquilo. Mas quanto mais eu buscava, mais impossível tudo se tornava. Não havia falhas no arquivo, nenhum ruído digital, nenhum sinal de invasão externa. Era como se a câmera não estivesse gravando um acontecimento, mas revelando algo que sempre esteve ali, escondido, esperando ser notado. E de alguma forma, ao perceber, eu tinha deixado que me visse de volta. Certa madrugada, por instinto, desliguei todas as luzes da casa e fiquei na sala, imóvel, encarando a tela preta. Eu não dei play, não toquei em nada. Apenas fiquei ali, esperando para ver se, sem assistir, a coisa desistiria. Mas o que aconteceu foi o oposto. O monitor piscou sozinho. A gravação começou a rodar, e era em tempo real. O que aparecia na tela era o exato lugar em que eu estava sentado naquele instante. Eu me vi ali, imóvel, com a respiração curta. Atrás da minha versão refletida, no fundo da sala, a sombra estava parada, totalmente imóvel, como se soubesse que eu não conseguiria me mover. Um som seco ecoou do corredor, um estalo profundo, como madeira cedendo. Eu me levantei com as pernas tremendo, mas a imagem na tela não se levantou comigo. O reflexo ficou sentado, o corpo que deveria ser eu, congelado na posição anterior. A sombra ao fundo inclinou levemente a cabeça, e mesmo que eu não visse rosto algum, eu senti o olhar. Um olhar que não procurava. Já me conhecia. Puxei o cabo da tomada, desesperado, mas o monitor não apagou. A imagem continuou. E foi só quando olhei para a tela pela última vez que percebi que já não havia mais dois corpos ali. Havia só um, o da sombra, sentado no meu lugar, respirando com a minha cadência. Como se estivesse me substituindo. O vídeo começou a mostrar o que ainda não tinha acontecido. Comecei a perder o controle do tempo. Os dias passavam arrastados, mas as madrugadas pareciam se repetir com precisão cirúrgica, como se o relógio da casa estivesse preso naquele horário maldito. Acordava sempre entre 3h12 e 3h14, sem despertador, sem motivo aparente. Meu corpo inteiro despertava com uma tensão involuntária, como se meus músculos soubessem antes da mente que algo estava prestes a acontecer. Nesses momentos, o silêncio da casa se tornava insuportável. Não um silêncio vazio, mas carregado, cheio de intenções.
Tentei dormir no sofá da sala certa noite, acreditando que encarar aquilo de frente talvez fosse suficiente para quebrar o ciclo. Deitei com a câmera ligada, o monitor virado para mim, e deixei a gravação rodar em tempo real. O que aconteceu nas horas seguintes é difícil de explicar. Eu vi o tempo se curvar, a gravação se descolou da realidade. Primeiro, pequenos atrasos no som. Depois, o atraso nas imagens. Por fim, a quebra completa da lógica. O vídeo começou a mostrar coisas que ainda não tinham acontecido. A imagem me mostrava dormindo no sofá, exatamente como eu estava. Mas atrás de mim, no corredor, havia um vulto se aproximando, passo por passo. E aquilo que aparecia no vídeo, eu comecei a ouvir na vida real. Os mesmos passos, no mesmo ritmo. Cada batida seca contra o piso, vindo da mesma direção. Eu quis me levantar, mas não conseguia. O medo me colou ao sofá. A gravação continuava rodando como um aviso de segundos à frente. Quando a sombra no vídeo se aproximou da poltrona onde eu estava, eu ouvi a respiração no meu ouvido. Não era um sussurro, era algo mais úmido, irregular, quase doente. Minha visão escureceu por segundos. Quando voltei a mim, o vídeo estava congelado. A imagem mostrava meu rosto dormindo, mas os olhos estavam abertos, olhando diretamente para a câmera. E havia um sorriso, leve, frio, que eu nunca fiz. Um gesto que não era meu, mas que vinha de mim. Aquilo me quebrou. Na manhã seguinte, algo havia mudado dentro de mim. Eu sentia como se partes da minha memória estivessem sendo regravadas. Eu lembrava de coisas que não aconteceram, conversas que nunca tive, detalhes da casa em lugares diferentes. Um porta-retratos que antes ficava na estante, agora estava na parede. Um casaco que eu nunca comprei pendurado no cabideiro. Uma xícara quebrada que apareceu limpa e inteira na pia. Era como se a realidade estivesse sendo corrigida, reescrita por alguém ou por algo que sabia exatamente onde mexer para me desestabilizar sem deixar provas. Voltei aos vídeos mais antigos, tentando entender onde isso começou. Passei horas revendo as primeiras noites, quando tudo parecia estático, normal. E foi aí que percebi a primeira anomalia. Em uma das gravações da terceira noite, meu reflexo na janela se move antes de mim. Só por meio segundo, mas suficiente para me congelar. O movimento era sutil. Eu me levantava da cama, mas meu reflexo já estava em pé, olhando diretamente para a lente da câmera. Era como se houvesse duas versões de mim, uma presa ao tempo normal e outra livre. A partir daí, não consegui mais me ver da mesma forma. Comecei a desconfiar do espelho, do som da minha própria voz, do jeito como a luz do banheiro piscava quando eu passava. A casa inteira parecia compactuar com aquela coisa, como se o ambiente tivesse feito um pacto com o que morava agora nas gravações. E o pior de tudo era a certeza que crescia em mim a cada madrugada. Eu não estava assistindo aos vídeos para entender o que aconteceu. Eu estava assistindo para saber o que ainda ia acontecer. A gravação estava me moldando por dentro. Eu comecei a perceber que a gravação não estava apenas me mostrando o futuro, ela o moldava. Cada vez que eu apertava play, alguma coisa na minha rotina do dia seguinte mudava de lugar, de tom, de textura. Coisas pequenas a princípio. Uma cadeira que não estava onde eu lembrava, a torneira da cozinha que pingava num ritmo diferente, uma cicatriz no pulso que eu jurei não ter. Pequenos deslizes da realidade que me deixavam em dúvida sobre mim mesmo. Mas depois de algumas noites, essas mudanças começaram a atingir lugares mais profundos, como se alguém estivesse desmontando minha vida e remontando as peças numa ordem que eu não reconhecia. Na 8ª noite, ao dar play, percebi que a gravação não começava mais com o meu quarto. A câmera estava virada para mim, sentado no sofá, exatamente como eu estava naquele instante. Mas havia um detalhe.
Na tela, a versão de mim não estava apenas sentada, ela estava sorrindo, lenta e friamente. Eu assistia minha própria boca se mover antes de qualquer músculo do meu rosto real, como se eu fosse a cópia atrasada. Aquilo me fez sentir pequeno, deslocado, como se eu fosse apenas uma sombra tentando acompanhar algo que já tinha acontecido, ou que nunca foi meu para começar. Foi nessa noite que eu descobri que a gravação respondia a mim. Não ao toque, nem à voz, mas ao olhar. Sempre que eu fixava os olhos em algum canto do vídeo, a imagem se distorcia exatamente ali. Um contorno aparecia, depois uma forma, depois um movimento quase humano, como se a coisa que vivia dentro da gravação usasse meus próprios olhos como bússola para saber por onde sair. Eu me testei. Olhei para o teto, para a janela, para o corredor, e cada vez que desviava o olhar, um novo ruído surgia, um deslocamento sutil de pixels, uma respiração mais próxima. Tentei resistir. Fiquei quase 1 hora encarando um ponto fixo no chão, sem piscar, com o maxilar travado e o coração disparado. Mas a gravação começou a piscar sozinha, como se estivesse impaciente. Os frames começaram a se misturar, mostrando imagens sobrepostas, versões diferentes do mesmo cômodo. Uma com tudo intacto, outra com as paredes riscadas, e outra completamente vazia, como se a casa não existisse. Eu conseguia ouvir o som da respiração vindo do fone, mas também atrás de mim, idêntico, no mesmo ritmo. A sala já não era mais uma sala. Era um eco do que estava na tela. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo era acompanhado por outro passo na imagem, mas ligeiramente atrasado, como se a gravação me imitasse com 1 segundo de diferença. Quando olhei para o monitor, a versão de mim que estava na tela não se moveu. Ela ficou sentada, os olhos cravados em mim, o sorriso ainda ali, leve, quase calmo. Mas havia algo de errado com aquele rosto. O olhar era fixo demais, pesado demais. Eu senti, com uma clareza que me cortou por dentro, que aquilo não era um reflexo. Era uma entidade com forma emprestada, usando meu corpo como disfarce. Corri até o monitor e puxei os cabos com força. As luzes da casa piscaram, e por um instante achei que tudo tivesse acabado. Mas então percebi o detalhe mais perturbador de todos. A tela estava desligada, mas o reflexo ainda estava lá. A minha versão, sentada na poltrona, imóvel, continuava me observando do vidro escuro do monitor, como se nada tivesse sido desconectado, como se nunca tivesse precisado da câmera para existir. Naquele instante, entendi que o limite entre eu e aquilo já tinha se rompido. A gravação não era mais apenas uma janela, era uma porta aberta. E eu não sabia mais de que lado dela eu estava. A gravação virou a própria casa. Na manhã seguinte, eu não reconheci minha própria casa. Nada parecia exatamente errado, mas tudo estava deslocado. As cores eram mais opacas, como se alguém tivesse retirado um pouco da luz de cada canto. O corredor, que sempre me pareceu curto, agora parecia mais longo. O relógio da cozinha marcava 7h23, mas o sol lá fora não combinava com aquele horário. Era uma claridade morta, amarela demais, como se o tempo estivesse funcionando em outro ritmo, independente de mim. E foi nesse momento que percebi o que realmente estava acontecendo. A gravação já não era só um arquivo. Era um mecanismo que estava reescrevendo a realidade ao redor, moldando a casa com base naquilo que eu via, ou no que eles queriam que eu visse. Fiquei horas sentado na sala, encarando o monitor desligado, com a respiração contida e a garganta seca. Eu sabia que se ligasse o aparelho, algo novo estaria lá, esperando. Não importava quantas vezes eu evitasse, o tempo sempre me empurrava para a mesma escolha. Play. Sempre play.
Era inevitável, como um instinto que não era mais meu. Às 3h13, como se fosse um ritual pré-programado, a tela acendeu sozinha. A câmera mostrava a casa em tempo real, mas havia uma diferença fundamental. Eu não estava lá. A sala estava vazia. A primeira reação foi de pânico puro. Corri até a janela, toquei nas paredes, senti o chão. Tudo sólido, tudo presente. Mas na gravação, o espaço estava deserto. Não havia eu, nem móveis, nem luz, apenas uma estrutura vazia, quase translúcida, como se a casa tivesse sido apagada de dentro. Eu andava e batia nos móveis, mas na imagem, nada acontecia. A sensação de estar vivo num lugar que já não me pertencia foi insuportável. Senti a garganta fechar, como se o ar tivesse densidade de vidro. Foi quando percebi o detalhe que me destruiu. No canto inferior da imagem, entre as sombras, havia uma silhueta agachada. Não se movia, não emitia som, mas estava ali, observando o vazio da sala. Um contorno retorcido, fino, de membros longos demais para qualquer coisa humana. A câmera, que antes ficava fixa, começou a girar lentamente por conta própria, como se alguém do outro lado estivesse segurando o tripé e me mostrando o que queria que eu visse. O movimento era suave, preciso, como se já tivesse sido ensaiado inúmeras vezes. A silhueta se levantou com lentidão. Primeiro os braços, depois a cabeça, por último o corpo inteiro, erguendo-se como se saísse de uma água densa. Mesmo sem rosto, eu sabia que aquilo estava me olhando. O monitor parecia pulsar com uma energia abafada, um som quase inaudível, como se o arquivo respirasse. A imagem congelou por um instante, e nesse instante ouvi atrás de mim o mesmo som de respiração vindo do corredor. Virei devagar, com o coração descompassado, e vi a escuridão do corredor se expandindo como se fosse líquida. Era impossível distinguir se havia alguém ali ou se a própria sombra estava viva. Mas o mais perturbador foi olhar de volta para a tela e perceber que a entidade tinha desaparecido da imagem. O canto inferior estava vazio, e mesmo assim eu sabia que ela não tinha ido embora. Ela estava aqui, no mesmo cômodo, ocupando o espaço que o vídeo havia esvaziado. Corri até a porta, mas a maçaneta estava fria e imóvel, como se tivesse sido fundida ao metal. O som da casa mudou. Nenhum carro lá fora, nenhum cachorro, nenhum vento. O mundo parecia ter parado. A sala estava imóvel, mas eu sabia que não estava sozinho. A gravação tinha deixado de ser uma representação para se tornar um convite, e eu o aceitei no instante em que a vi pela primeira vez. A fronteira havia sido apagada. Eu era só mais um elemento dentro daquela imagem agora. A criatura atravessou o vídeo e saiu da tela. Eu comecei a sentir que já não era mais o único morando dentro da minha própria percepção. Tudo ao meu redor estava impregnado com uma presença silenciosa, que não precisava fazer barulho para ser sentida. Era uma pressão constante, sutil, mas impossível de ignorar. As paredes pareciam escutar. As portas respiravam. O chão, às vezes, vibrava de leve, como se algo estivesse passando por baixo da casa, arrastando a realidade consigo. Eu tentava dizer a mim mesmo que tudo era psicológico, que bastava parar de assistir às gravações, que era só desligar o monitor e a vida voltaria ao normal. Mas eu já tinha passado do ponto de retorno. A coisa não estava mais na gravação, estava em mim. Na 12ª madrugada, a gravação começou a rodar sozinha mais cedo. Eram 2h58. Quando a tela acendeu, não havia imagem alguma da casa. O que apareceu foi um corredor que eu não conhecia. Longo, estreito, completamente preto, exceto por uma luz bruxuleante no final. Nenhuma câmera da minha casa apontava para um lugar assim. Aquilo não existia. Pelo menos não no mundo em que eu vivia antes. E mesmo assim, a imagem tremia, como se fosse transmitida de dentro do próprio sistema de vigilância. O chiado, mais denso que nunca, atravessava o silêncio,
como uma respiração profunda demais para ser humana. Fiquei paralisado. Era como se o vídeo estivesse me convidando a entrar. Como se dissesse sem palavras: você já está aqui, só ainda não percebeu. Aos poucos percebi que o corredor na imagem não era apenas familiar. Ele estava se moldando com base nas formas da minha própria casa. Detalhes sutis foram aparecendo na tela. O mesmo interruptor, a mesma moldura de porta, a mesma rachadura no canto do teto. Era como se uma versão distorcida da minha casa estivesse sendo construída dentro do vídeo, um reflexo corrompido que já não precisava mais de câmera para existir. A respiração começou novamente, mas dessa vez não vinha dos fones nem do corredor real. Ela vinha de dentro da tela, como se a imagem respirasse comigo. Cada inspiração, cada pequeno tremor no peito era acompanhado por uma expansão quase imperceptível do corredor na gravação. Ele parecia se alongar, ganhar profundidade, como se alimentasse da minha própria existência. Eu senti vontade de recuar, mas meus pés não se moveram. Era como se estivesse preso num campo de gravidade invisível. A luz no final do corredor começou a pulsar. Primeiro devagar, depois mais rápido, até que formou o contorno de uma figura. Alta, estreita, de braços alongados demais, a cabeça caída como se estivesse pendurada por dentro. Não dava para ver rosto algum, apenas a forma. E mesmo assim, tive a impressão nítida de que aquilo estava me olhando de volta, medindo cada respiração que eu dava. A imagem tremeu de forma irregular, como se estivesse oscilando entre dimensões, e então percebi algo muito pior. O chiado tinha sumido, e quando o som desaparece, é porque a coisa não está mais presa na tela. Ouvi o primeiro estalo vindo do meu corredor real. Devagar, profundo, depois outro e outro, como passos arrastados. Virei o rosto com o coração latejando e percebi a escuridão se acumulando no fundo do corredor real da minha casa, tomando forma, como uma mancha viva se desprendendo da parede. Voltei a olhar para a tela. O corredor lá estava vazio. A entidade tinha saído. Foi nessa madrugada que entendi que a gravação nunca foi um portal. Foi um espelho. E eu, sem perceber, dei a ela o direito de atravessar. Tudo começou quando apertei play pela primeira vez. E agora, a coisa não estava mais esperando para ser vista. Ela estava vindo. Minha voz passou a vir de outro lugar. Depois daquela noite, a câmera parou de gravar. O sistema continuava ligado, os cabos todos no lugar, os arquivos ainda organizados por data. Mas não havia mais novos registros. O tempo parecia ter sido drenado do aparelho. Cada vez que eu clicava em um vídeo recente, só encontrava escuridão. Não uma tela preta, mas uma ausência absoluta de imagem, como se o espaço entre os pixels tivesse se aberto para engolir tudo. Nenhuma falha técnica, nenhum arquivo corrompido. Só vazio. E dentro daquele vazio, um som. Baixo. Cíclico, como uma pulsação gravada em outra frequência. Passei 2 dias inteiros sem tocar no equipamento, mas mesmo sem assistir, eu sonhava com as gravações. Sonhos densos, como se estivesse preso dentro de uma sala sem luz, com o chiado constante ao redor, e a sensação de que eu estava sendo observado por algo que flutuava no teto, imóvel, sem rosto, mas com consciência. Acordava encharcado de suor, com o corpo doendo, como se eu tivesse dormido numa posição impossível. As linhas entre o sono e a vigília começaram a desmanchar. E a pior parte era que eu já não sabia mais se os sonhos vinham de mim ou da gravação. Comecei a notar que o espelho do banheiro demorava mais para refletir. Apenas uma fração de segundo a mais, mas suficiente para me dar a sensação de que o reflexo hesitava. Às vezes, ele piscava depois de mim. Às vezes, ele sorria quando meu rosto estava sério.
Eu tentava ignorar, dizia a mim mesmo que era o cansaço, que tudo era parte de um surto, que bastava sair de casa, respirar outro ar. Mas quando tentei dormir fora, em outro lugar, a câmera me seguiu, no celular, no reflexo da janela. Em uma notificação que apareceu do nada, dizendo que havia movimento detectado às 3h13. No aplicativo que eu já tinha desinstalado. Voltei correndo. Não porque achei que ficaria mais seguro, mas porque percebi que não adiantava fugir. A casa agora era uma extensão da gravação, ou talvez o contrário, e cada centímetro dela parecia querer me puxar para dentro de um script que eu não escrevi. As paredes rangiam nos mesmos horários. Os objetos mudavam de lugar sutilmente, como peças de um cenário em transformação. E a cada vez que eu tentava se mover contra aquilo, algo me devolvia à rotina. Como se minha liberdade tivesse se tornado apenas decorativa. Na madrugada seguinte, fui acordado não por um som, mas por um cheiro. Um cheiro metálico, úmido, como terra molhada com ferrugem. Segui o rastro até a sala. O monitor, mesmo desligado, pulsava uma luz fraca, como um fôlego comprimido entre os cabos. Ao me aproximar, vi que a tela estava escura, mas havia algo riscado nela, como uma marca deixada de dentro para fora. 4 linhas verticais, profundas, simétricas, como se unhas tivessem tentado sair. Eu recuei de imediato, e quando virei o rosto, a marca estava na parede atrás de mim também, idêntica, exatamente na mesma altura. Na tentativa de provar para mim mesmo que ainda havia realidade fora daquilo, liguei todas as luzes da casa, abri janelas, tirei os cabos, desmontei o sistema inteiro, mas nada adiantou. Porque naquela noite, pela primeira vez, eu ouvi minha própria voz sendo reproduzida no escuro. Uma gravação que eu nunca fiz, dizendo coisas que eu não lembro de ter dito, descrevendo ações que eu ainda não tinha tomado. Eram frases quebradas, entrecortadas, como pedaços de um futuro sendo testado. E todas elas começavam com a mesma palavra, reproduzindo. Eu era o conteúdo, não o espectador. Eu não lembro exatamente quando deixei de reconhecer minha própria voz. Talvez tenha sido naquela noite em que o som começou a sair do monitor desligado. Um sussurro muito baixo, como se alguém estivesse testando as palavras dentro da minha garganta antes de eu pronunciá-las. Eu fiquei parado no meio da sala, com a respiração contida, e percebi que o que eu ouvia não era uma gravação. Era uma antecipação. Eu dizia coisas segundos depois de ouvi-las, como se a minha fala tivesse se transformado em um eco daquilo que vivia dentro da tela. Naquela noite decidi não assistir mais. Fechei a sala, tranquei a porta, guardei as chaves, mas não adiantou. Às 3h13, a luz azul escapou pelas frestas. A gravação não precisava mais de mim para acontecer. Ela tinha aprendido a se reproduzir sozinha, como um organismo crescendo no escuro. O chiado já não era apenas som, era uma presença. Era como ouvir alguém respirando atrás da parede, mas saber que não existe parede alguma. Eu senti, com uma clareza cortante, que algo estava crescendo ali dentro, e que a única coisa que separava a casa de mim era o pouco de lucidez que ainda restava. Tentei fugir. Saí no meio da madrugada, andei pelas ruas vazias, tentando convencer a mim mesmo de que estava livre. Mas foi quando percebi. As janelas das casas vizinhas estavam acesas, mas nenhuma mostrava pessoas. Só telas ligadas. Todas no mesmo tom azulado, pulsando no mesmo ritmo. Era como se a cidade inteira estivesse assistindo ao mesmo vídeo, ou pior, sendo assistida por ele. A noite parecia distorcida, esticada, como se houvesse mais silêncio do que espaço. Cada passo que eu dava era seguido por um segundo passo que não vinha de mim. Eu tentei correr, mas a rua nunca acabava. Os postes pareciam repetir a mesma sequência. Luz fraca, sombra, vento parado. Luz fraca, sombra,
vento parado. Quando finalmente olhei para trás, vi a mesma silhueta da gravação parada no meio da rua, imóvel, como se não estivesse me seguindo, mas me esperando voltar. Era alta, fina, de cabeça curvada para o lado, com uma presença tão intensa que a noite ao redor parecia menor. Eu não consegui gritar, não porque estava com medo, mas porque minha voz já não era minha. Quando cheguei em casa, encontrei a porta aberta. Não arrombada, aberta. A luz azul estava mais forte do que nunca, iluminando toda a sala como uma ferida exposta. A tela mostrava a mim mesmo, parado na rua, ofegante, exatamente como eu estava segundos antes de entrar. A gravação tinha me seguido, ou talvez ela tivesse me guiado até aqui desde o começo. A imagem piscou uma vez e o eu do vídeo virou lentamente o rosto para a câmera, sorrindo com um sorriso que não existe em mim. Um sorriso calmo, paciente, como o de quem já venceu e só espera que o outro aceite. O monitor começou a se expandir, não fisicamente, mas visualmente. A imagem parecia se esticar para fora, invadindo a sala, engolindo a escuridão como água subindo por uma escada. Eu recuei até encostar na parede. Era inútil. A sensação não era mais de estar sendo observado, era de estar sendo absorvido. A linha entre o vídeo e o mundo havia desaparecido. A sombra que sempre esteve do outro lado estava agora no mesmo espaço que eu. O cheiro metálico voltou, mais forte. A respiração estava perto, muito perto. E foi ali que percebi que eu não estava mais assistindo ao vídeo. Eu era o vídeo. O reflexo tomou minha forma e ficou no meu lugar. A sensação de atravessar não foi como imaginei. Não houve impacto, nem escuridão, nem o toque de algo físico. Foi mais sutil, mais perverso. Era como se as bordas do mundo tivessem se diluído ao meu redor e eu tivesse sido puxado para dentro de uma versão silenciosa e distorcida da minha própria casa. Tudo estava no mesmo lugar, mas com uma densidade que me fazia sentir menor. O chão rangia mais fundo, como se estivesse sendo pisado por algo invisível além de mim. O ar estava frio, não como uma corrente de vento, mas como uma presença que envolvia a pele, como dedos gelados arrastando a realidade por dentro da carne. A sala era idêntica à minha, mas sem nenhum ruído natural. Nem vento, nem relógio, nem o som distante da rua. Apenas o chiado constante, agora mais grave, mais lento, quase humano. A luz azul da gravação parecia suspensa no ar, como névoa líquida escorrendo das paredes. Eu dei um passo à frente e percebi que as sombras não se moviam com o meu corpo. Elas se moviam antes. Me imitavam com um pequeno atraso, como se algo dentro desse espaço estivesse me observando e reproduzindo minha presença com precisão deliberada. Fui até a porta da frente e tentei girar a maçaneta, mas ela estava mole, como se não existisse estrutura alguma por trás dela. O mundo lá fora parecia apagado, um fundo negro, sem forma, como se a casa flutuasse no nada. Voltei os olhos para o corredor e vi o que nunca consegui ver claramente nas gravações. A figura, agora sem distorções, sem borrões. Alta, de membros longos, a cabeça pendendo como se o pescoço estivesse quebrado em silêncio. O rosto, ou o que restava dele, era uma superfície lisa, como vidro escuro refletindo minha própria imagem. Não havia olhos, mas eu sentia o olhar. Uma pressão direta e invasiva, como se perfurasse cada pensamento que tentava formar. Ela deu o primeiro passo e nesse momento as paredes começaram a pulsar. Cada passo seu era acompanhado por um ruído abafado, como se a casa tivesse um coração próprio, batendo no ritmo da criatura. A luz azul foi se apagando lentamente, deixando o lugar numa penumbra viscosa que tornava difícil distinguir onde terminava a sala e começava o corredor. Meu corpo tremia, não como quem sente medo, mas como quem sente que está deixando de existir.
Eu percebi com um horror calmo que minha respiração e a dela estavam sincronizadas. Cada inspiração, cada suspiro ecoava em dois corpos, como se estivéssemos compartilhando o mesmo pulmão. Tentei falar, mas minha voz saiu atrasada. Primeiro ouvi a criatura dizer as palavras, com o timbre idêntico ao meu, e só depois senti minha própria boca se mover. Não era mais um eco, era um comando. Ela falava primeiro. Eu repetia. O reflexo da minha voz me pertenceu por anos, mas agora era propriedade dela. Era como assistir a mim mesmo se tornando uma gravação dentro da própria carne. A figura se aproximou devagar, os pés arrastando no chão que não parecia mais piso, e sim um tapete úmido e vivo. Quando ela parou a menos de um braço de distância, percebi o verdadeiro horror. Não havia separação entre nós. Não era um invasor. Nunca foi. Era uma segunda versão de mim, construída nas frestas das gravações, nutrida pelos meus olhares, alimentada pelo tempo que passei assistindo. O que começou como uma sombra atrás da cama tinha se transformado em algo que respirava no mesmo ritmo, usava a mesma voz e agora ocupava o mesmo espaço. A luz piscou. Por uma fração de segundo, vi dois corpos idênticos na sala. Depois, só um permaneceu de pé. Eu me tornei a gravação que alguém assistia. Eu não senti dor. Não foi uma invasão física, mas uma substituição silenciosa. Como se uma linha invisível tivesse sido apagada e no lugar dela restasse apenas uma versão que não era exatamente eu. Meus movimentos deixaram de ser meus. A respiração, antes irregular e desesperada, agora seguia um ritmo calmo, como se outra consciência tivesse assumido o controle. Quando tentei falar, a voz que saiu não veio da minha garganta. Ela ecoou pela sala, pelas paredes, pelas câmeras desligadas, como se estivesse sendo transmitida de um lugar mais profundo do que o corpo. A figura, agora indistinguível de mim, recuou um passo, mas ao invés de desaparecer, ela permaneceu ali, imóvel, como um espelho sem moldura. Eu podia vê-la, mas não sabia mais qual dos dois era o original. A sala parecia expandida, multiplicada em camadas. Havia 3, talvez 4 versões do mesmo espaço, flutuando uma sobre a outra, transparentes, desalinhadas no tempo. A televisão desligada mostrava um reflexo que respirava mais rápido do que eu. A parede à direita exibia minha sombra, mas ela estava sorrindo, enquanto meu rosto estava imóvel. Cada superfície refletia uma versão diferente, como se a realidade tivesse se quebrado em partes e todas decidissem coexistir. No centro da sala, um som começou a crescer. Não era mais chiado, era algo mais grave, orgânico, semelhante ao som de um pulmão que respira através de água. Era o som da casa. Ela estava viva. Cada canto pulsava num compasso lento, profundo, como se uma entidade estivesse se expandindo dentro das paredes, usando minha voz como condutor. A luz azul da gravação, agora invisível, ainda iluminava tudo por dentro, como se não precisasse mais de fonte alguma. Eu não estava mais assistindo a nada, eu era o conteúdo, eu era o arquivo que alguém, ou algo, estava revendo. O relógio digital piscava 3:13, travado, repetindo os segundos numa sequência infinita. A figura caminhou até a cadeira onde tudo começou. Sentou-se com a mesma calma que eu tinha no início das gravações e olhou para mim com olhos que não existiam, mas que ainda assim enxergavam. Ela inclinou a cabeça devagar e naquele instante percebi a verdade. Não havia mais dentro e fora da gravação. O vídeo não era uma janela, nem uma porta, nem um espelho. Era a própria casa. E a casa agora era uma máquina viva, que precisava de um corpo para permanecer. Eu fui esse corpo. E agora havia outro. Dei um passo para trás e percebi que meu reflexo não me acompanhava mais. Ele ficou onde estava, sorrindo, como se dissesse: você não pertence mais a este lado. A criatura, ou a cópia,
ou eu, levantou-se lentamente e apagou todas as luzes de uma vez. Não pelo interruptor, mas pelo simples ato de existir. A escuridão tomou tudo, profunda, total, sem frestas. E dentro dela, uma última sensação se firmou como um prego na carne. Não há fim para aquilo que foi gravado. Só repetição. A respiração preencheu o espaço. Agora havia apenas um corpo, um rosto, uma voz. E quando a gravação começou sozinha mais uma vez, eu entendi com clareza absoluta que já não estava mais assistindo. Era alguém me assistindo. E eu era o que estava na tela. Outras casas, outras pessoas, a mesma presença. Nunca imaginei que o som da minha própria respiração pudesse me trair. Agora, cada vez que inalo, sinto como se o ar não me pertencesse mais, como se fosse emprestado de uma coisa que habita o mesmo espaço e respira através de mim. Os dias se tornaram ruídos indistintos. Eu acordo, me movimento, olho para os objetos, mas nada responde como antes. Tudo tem um leve atraso, uma fratura invisível entre o gesto e o retorno. As superfícies da casa parecem revestidas por uma película transparente que vibra ao toque, como se eu estivesse cercado por um corpo vivo que disfarça bem sua natureza. A figura, ou aquilo que agora tem meu rosto, passou a ocupar a casa como se sempre tivesse estado aqui. Não se move com pressa, não invade, ela simplesmente está. Às vezes sentada no sofá, com a cabeça curvada para o lado, imóvel, por horas. Às vezes parada diante da porta do quarto, como um reflexo que esqueceu de desaparecer. Há momentos em que acordo e percebo que não sou mais eu quem está de pé, mas a cópia. E nesses momentos observo meu próprio corpo deitado, com a boca entreaberta, respirando com um ritmo que não reconheço. Ela vive dentro da minha ausência. As gravações agora não mostram mais cenas passadas nem futuras. Elas mostram o que está acontecendo com outros. Pessoas que nunca vi, casas que não conheço. Cômodos estranhos onde a mesma figura, ou versões dela, aparecem em cantos escuros, sempre à mesma distância, sempre à mesma hora. 13:13. Cada novo vídeo parece mais nítido, mais presente, como se estivesse se alimentando da minha atenção para expandir-se além destas paredes. Eu percebo vozes que não são minhas, sussurrando palavras que não compreendo, como ecos atravessando cabos que já não estão conectados a nada. O arquivo cresceu. Ele se espalhou. Certa madrugada, encontrei um vídeo nomeado com a data do dia seguinte. Dentro dele, alguém sentado exatamente onde estou agora. Alguém com outro rosto. Alguém que ainda não chegou. Essa percepção me rasgou por dentro, porque significa que a gravação não está apenas me substituindo, está construindo novas presenças, linhas de tempo paralelas, cópias em série. Eu não sou um erro, sou um rascunho. O relógio continua parado em 13:13, mas o tempo, não. Às vezes ouço passos no telhado, às vezes no porão, às vezes dentro das paredes. A criatura ou as criaturas não precisam mais aparecer para existir. Elas estão em tudo, nos fios, no reflexo da TV desligada, na respiração das lâmpadas quando apago as luzes. Eu sinto que cada pessoa que assiste a uma dessas imagens abre mais uma fenda. Não importa se querem ou não. Ao olhar, tornam-se parte. Eu fui apenas o primeiro. O chiado voltou. Grave, lento, contínuo. E agora, quando fecho os olhos, não vejo mais a minha casa. Vejo dezenas, talvez centenas de salas idênticas à minha, com pessoas como eu sentadas no escuro, olhando para telas que respiram. Todas à mesma hora. Todas presas na mesma gravação que já não precisa mais de câmeras. E lá no fundo, entre os ruídos, ouço uma única frase repetida em todas as vozes, reproduzindo: